Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então à parte do pré-cálculo, que é essa parte que vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor o cálculo, tá? Só antes de continuar, eu queria salientar que a gente está vendo conceitos aqui que muito provavelmente vocês já viram, né? Mas de qualquer forma eu estou salientando, entre aspas, tá? Alguns pontos que eu vou julgar necessário para que a gente continue bem, vamos dizer assim, tá? O aprendizado em cálculo, tudo bem? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem, o nome inclusive desse capítulo, né, é famílias de funções, né? E quando a gente fala em famílias, né, a gente está falando aqui na verdade em grupos, né? E a gente vai definir alguns grupos para que a gente possa reconhecer de maneira simples, fácil e definindo assim esses grupos, né, vamos dizer, a gente vai poder entender que algumas propriedades, algumas coisas acontecem para esses mesmos grupos, tá? Então por isso algumas vantagens existem de fato em definir em grupos, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vê aqui, tá? Algumas das primeiras coisas que a gente vai ver é a função constante, tá? Que eu falei ali como sendo f de x igual a c, tá? Essa função é uma função muito simples, tá? Obviamente é uma constante, ela não vai mudar, não interessa que é um valor de x, tá? Vai ser sempre c. E a função, tá? mx mais b, né? Muito conhecida por vocês como uma reta, ou função linear, ou função afim e assim por diante, tá? Na verdade as duas são uma reta, né? A diferença é que a constante vai ser uma reta horizontal, tá? Então tá, como é que a gente identifica isso? E aqui é bem rápido, né? Mas enfim, de qualquer forma vamos falar. Função constante é aquela função que vai ter um valor, tá? Ali no gráfico eu estou colocando ela como um valor c, sendo esse c positivo, poderia ser 2, 3, não sei, tá? Mas enfim, o que interessa é que é uma função constante. E para cada valor de x que eu penso no eixo horizontal, ou seja, o eixo x, eu vou bater sempre no mesmo valor de função, que vai ser o c. Tá? Por isso f de x igual a c, ou seja, o x não está explícito na expressão, ou seja, não depende de x, é simplesmente o valor c. Tudo bem? E a função afim, ou reta, ou linear, ou polinômio de grau 1 e por aí vai, como vocês quiserem chamar, tá? É essa função, tá? Que eu estou supondo dessa maneira, tá? Ou seja, mx mais b, né? Que fique claro, quando x for zero, tá? Vai ter m, né, vezes 0 mais b, logo vai ter só o b, e por isso ela cruza ali o eixo y exatamente, tá? No valor b. Tá? Neste caso em específico eu estou supondo um m positivo, em outras palavras, para cada x cresce m unidades, ou seja, poderia ser, por exemplo, algo como x mais 2, esse gráfico aí, tá? Mas enfim, é mais ou menos essa a ideia, tudo bem? Então esses caras aqui, muito conhecidos também como coeficiente angular, né, e coeficiente linear, tá? Respectivamente m e b, tá? Muitos livros da literatura vão colocar como ax mais b, tá? Eu estou seguindo algumas notações do Anton, tá? Mas enfim, tá? Claro que esses gráficos variam. Se eu pegar uma constante e aumentar ela, o gráfico vai ser, olhando agora para o gráfico da constante, né, da função constante, ele vai subir, né? Ou se eu pegar e diminuir, tá? Vai descer, podendo ser inclusive negativo, apesar de não ter escrito no gráfico, tá? Assim como, né, se eu pegar os valores de m aumentando, eu vou ter uma inclinação maior, né? Por isso que é coeficiente angular, tá? E aumentando cada vez mais, e assim por diante. Ou se eu pegar os valores de b diminuindo, tá? De m, perdão, diminuindo, eu vou ter essa situação. Repare que para todos esses gráficos aqui, do lado direito no caso, o b é o mesmo, tá? O b não mudou. Tranquilo? Tá? Inclusive se a gente tiver um m igual a zero, a gente volta para o caso da função constante, tá? Que aí é como se b fosse igual a c. Tranquilo, bem simples, né? Não tem nada de absurdo nesses exemplos que eu estou colocando aqui. Aqui eu coloquei só mais um, tá? Que evidentemente de todos, é aquilo que a gente vai chamar de reta de único, né? Que é uma reta decrescente, né? Só para fechar os exemplos. Tudo bem? Então essas são duas famílias bem simples, tá? Bem tranquilo. Vamos começar a piorar as coisas, tá? Então a primeira coisa que a gente tem aqui é uma família de funções x na n, tá? Essa família de funções, tá? A gente começa a usar o termo família mesmo agora, porque muitas propriedades vão ser parecidas de fato, tá? E a gente vai ver quando a gente estiver trabalhando com limite, quando a gente estiver trabalhando com crescimento, com cavidade, inclusive até na hora que a gente estiver trabalhando com coisas como integração, é possível que a gente consiga definir certas propriedades perante famílias, tá? Então assim as coisas vão se repetir se fizer parte de uma mesma família, tudo bem? Bom, então colocando aqui em separado, a gente separa, na verdade, né, essa família x na n em dois pedaços, tá? O primeiro deles é a família x na n, quando esse n é par, tá? E família x na n, quando esse n é ímpar. Tudo bem? Bom, o que acontece? Eu vou supor aqui n, tá, estritamente maiores do que 1, tá? Para fins de entendimento, mas pode ser n negativo, que é o que a gente vai ver depois, tá? Então o que acontece? O que acontece de fato quando eu tenho n par?
tá? E o que acontece de fato quando eu tenho n ímpar, tá? Um primeiro exemplo para n par, tá, é a função x², tá? Ou seja, x² você conhece muito bem, né? Vai pegar todos os números e elevar ao quadrado, tá? Vai fazer com que esses números negativos, tá, elevados ao quadrado se tornem o mesmo resultado do que os mesmos números com sinal positivo, por exemplo, tá? 3² é 9, menos 3² é 9 também, tá? E é por isso que ele é espelhado em relação ao eixo y, tá? Refletido. Em outras palavras, é aquilo que a gente viu como função par, tá? E aí tu já começa a fazer as ligações, tá? X na n para n par é uma função par, tá? Se a gente fizer agora para uma função ímpar, eu vou pegar o x ao cubo, tá? A gente não tem isso. Por exemplo, 2 ao cubo é 8, tá? E menos 2 ao cubo é menos 8, né? Então ele primeiro é como se ele refletisse no eixo em relação ao eixo y e depois refletisse novamente esse valor em relação ao eixo x, tá? Por isso que ele vai parar lá embaixo. E aí, claramente, também, né, é o caso da função ímpar. Vou colocar mais alguns exemplos, tá? Vou colocar aqui o exemplo do x na 4, tá? Que obviamente cresce mais rápido, né? E não só cresce mais rápido, mas para valores grandes, obviamente, né? Então, por exemplo, 3 na 4 já é um valor muito grande, né? 3 na 4 é 81, tá? Então, por exemplo, 3 na 4 é 3 vezes 3, que é 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, tá? E esse 81, né, ele vai se manter quando eu coloco menos 3 na 4. Então, por isso que menos 3 na 4 vai bater lá no mesmo lugar, refletido, e aí vai ser 81 também, tá? Então, vou colocar agora o mesmo, ou melhor, a mesma potência não, mas o mesmo crescimento, né? Uma potência a mais só que ímpar, tá? Então, x na 5, tá? Vai ter um comportamento muito parecido também, tá? Só que, de novo, por ser uma função ímpar, né, ele vai refletir duas vezes ao invés de uma, tá? Então, aqui eu tenho esses comportamentos, vou colocar mais uma aqui, vou colocar o x na 6, e aqui eu vou colocar o x na 7, tá? E a gente vai vendo que muitas coisas desse comportamento dessas funções se repetem, tá? Ou seja, para valores muito grandes de x, ambas crescem muito, né? Agora, para valores muito pequenos de x, uma, que é a do x na n com n par, cresce muito, e a outra, x na n com n ímpar, decresce muito, né? Então, é como se eu pegasse e virasse, entre aspas, né, a parte do lado esquerdo para baixo, tá? E, bom, claramente essas coisas acontecem por aquilo que eu já tinha falado, né? Mas justamente pelo fato de serem uma função par e a outra função ímpar, aquilo que a gente viu no vídeo passado. Tudo bem? Tá bom. Continuando aqui, só para a gente fixar, né? É como se eu pegasse um valor, tá? Vou pensar na primeira, no caso o n par, tá? Um valor deles, entendendo que é uma função par, entender que este valor se espelha, vai lá para o outro lado, né? Por isso que menos x1 vai parar lá no outro lado, sendo o mesmo valor da função, tá? E se eu fizer o mesmo raciocínio, tá? Para a função x na n com n ímpar, né? É como se eu, de novo, espelhasse esse valor para o outro lado, mas não só espelhasse e refletisse em torno de y, e agora refletisse também em torno de x, tá? E é por isso que essas coisas que estão acontecendo nos gráficos acontecem de fato, tudo bem? Então essas famílias, tá? A gente tem que saber direitinho, tá? X na n só tem essas possibilidades, tá? Eu não coloquei o x na 1, tá? Que seria obviamente ímpar, que seria uma reta, tá? Mas também aconteceria isso, tá? Mas porque eu falei da reta ou da função afim antes, eu achei que não precisava colocar, mas enfim, tudo bem? Tá bom. O que aconteceria se fosse x na menos n? Tá? Eu poderia definir assim como x na menos n, ou eu poderia colocar também x na n com n negativo, tá? Tanto faz. Tá? Eu vou colocar x na menos n, que é a notação que o livro está propondo. Tá? E a mesma coisa vai acontecer, né? Ou a mesma separação, melhor dizendo, para n par e para n ímpar. Tá? Bom, uma vez que eu tenho separado n par e n ímpar, eu vou um pouco mais rápido aqui, a gente vai simplesmente analisar cada um dos casos. Tá? Para n par e n ímpar, né, vai dar para analisar, só que antes eu vou me lembrar, tá, que x na menos n pode ser escrito como 1 sobre x na n. Tá? E é muito mais fácil olhar dessa seguinte maneira, porque o inverso da família anterior, imagina, se uma cresce muito, nesse caso agora vai decrescer muito. Se a outra decrescia muito, nesse caso agora vai crescer muito, né? Então é justamente isso que o inverso está fazendo, tá? Então, se eu pegar e colocar o primeiro caso aqui, 1 sobre x ao quadrado, já pegando o primeiro caso com n par, tá? Eu vou ter essa seguinte situação, tá? Então, 1 sobre x ao quadrado, tá? Para valores em que cresciam muito, ou seja, valores muito grandes de x, ela vai
fica muito pequeno. Para valores muito pequenos de x, né, eu vou ter 1 dividido por um valor muito pequeno, eu vou ter, na verdade, valores maiores agora. Então é mais ou menos, né, um comportamento inverso. E nesse caso também é uma função par, então vai ficar espelhado, tá, ou refletido em relação ao eixo y. Por isso que tem esse gráfico aqui com dois pedaços que parecem um espelho do outro. Tá? E vou colocar direto todas as com índice par. Tá? Então aqui 1 sobre x na 4 vai acontecer a mesma coisa, assim como decresce, vai decrescer também, só que vai decrescer mais rápido, tá? Porque a potência é maior. E assim como quando cresce, vai crescer mais rápido também. E se a gente continuar aqui, fazendo 1 sobre x na 6, né, vai decrescer muito rápido e crescer muito rápido. Mas o comportamento é muito similar. Tudo bem? Se eu pensar agora para outras potências, vou pegar 1 sobre x na 3 direto. Tá? Eu poderia pegar só 1 sobre x, não está errado também. Tá? Mas 1 sobre x teria um comportamento muito similar a 1 sobre x na 3. Tá? E se eu pegar agora 1 sobre x na 5 e, consequentemente, 1 sobre x na 7, ou seja, todas as potências ímpares, algo muito similar vai acontecer também. Tá? Então, assim, de novo, funções pares e ímpares, respectivamente. Pessoal, isso parece bobagem aqui, tá? Mas vai ser muito importante quando a gente estiver falando de limites. Tá? Então, assim, a gente tem que ter o conhecimento do comportamento agrupado por família. A gente tem que saber o que acontece, tá, para certas famílias. Se souber isso, a gente está com mais do que meio caminho andado para analisar limite, essas coisas assim. Principalmente quando vai tender a infinito ou quando x tende a zero. Tá? Mas isso quando chegar a hora eu falo. Tudo bem? Então tá. Vamos seguir aqui e vamos falar rapidinho, bem rapidinho de polinômios. A aula de hoje é muito curta, tá? É um capítulo que é bem simples, bem rápido, tá? E algumas coisas eu, inclusive, desse capítulo não vou falar e já vou dizer porquê, tá? Mas seguindo, falando um pouco de polinômios, tá? A gente vai falar de polinômios, é natural a gente chamar de p de x, tá? Pode ser f de x, não tem problema nenhum. Mas só para lembrar o que é um polinômio, tá? A definição dele, né? A gente vai ter um coeficiente que multiplica x na n, supondo que esse n é a maior potência, tá? Desses monômios. O que é monômio? Monômio é um termo, tá? Por exemplo, a n vezes x na n é um monômio, tá? A inclusão ou o agrupamento de vários monômios, né, nos faz ter um polinômio, tá? É por isso o nome. Então a gente tem aqui vários desses monômios, ou seja, um polinômio, né? E a gente agrupa de uma maneira que, né, em ordem assim, x na n maior potência, depois a n menos 1, ou seja, um outro coeficiente, vezes x na n menos 1, e vai diminuindo até chegar em a2x2, a1x mais a0, que é o termo independente, que não multiplica nenhum x. Tudo bem? E a gente tem, né, como definição, né, que n é o grau do polinômio, sendo esse n o maior grau presente ali. Tá? Então, se o maior grau é 4, né, x na 4, por exemplo, então esse é o grau do polinômio. Nada de novo, né? Isso é bem simples, muito provavelmente vocês já sabem, eu estou aqui um pouco chovendo no molhado, mas eu preciso falar certas coisas, tá? Então a primeira das coisas que eu preciso falar é só estabelecer com vocês rapidinho como é que é a cara desses polinômios, tá? Então vamos pegar aqui que se eu tivesse n igual a 1, tá? Então seria um polinômio de grau 1, tá? Uma função linear, aquilo que a gente acabou de ver, uma reta. Se eu tivesse um polinômio de grau 2, ou seja, n igual a 2, eu teria uma parábola, tá? Eu coloquei qualquer parábola aí, tudo bem? Se eu tivesse um polinômio de grau 3, tá? Um n igual a 3, eu teria este gráfico, ou tantos outros, mas eu coloquei só um único exemplo de um gráfico ou de uma cúbica, que a gente chama, tá? Um polinômio de grau 3. Tudo bem? O que esses gráficos têm em comum? Né? Não é o fato de estarem em verde, prometo que não é isso. Esses gráficos, tá? Eles têm algumas coisas em comum, tá? Eles respeitam o grau do seu polinômio no seguinte sentido, tá? Por exemplo, o primeiro deles cruza, tá, o eixo x em um ponto, ou seja, ele tem uma raiz. Raiz o que é? O valor de x que faz y ser zero. Tá? O mesmo acontece no segundo, só que como é grau 2, ele vai fazer isso em 2 pontos, então ele tem 2 raízes. E o mesmo acontece no terceiro, tá? Como é grau 3, ele tem 3 raízes. Tá? Por que eu estou falando isso? Tá? Se tivesse um polinômio de grau 4, muito provavelmente ele cruzaria em 4 pontos, né? Mas por que eu usei o termo muito provavelmente, tá? É porque às vezes pode ser que isso não aconteça. A gente tem que saber, quando a gente estiver trabalhando com um polinômio de grau maior, quando a gente estiver falando de derivada, quando a gente estiver construindo gráficos com derivada, e analisando o crescimento de funções, quando a gente chegar nesse momento, a gente tem que ter isso que eu vou falar agora muito bem definido, muito bem gravado, tá, na nossa cabeça. Então, o que é que eu quero chamar a atenção? Então, eu estou vendo aqui que tem graus e, respectivamente, 3 pontos, o número do grau, né, igual ao número de pontos que cruza o eixo x. Tá? Então, o que é isso? Quer dizer que é explícito e fácil de ver, tá, o número de raízes associado ao grau do polinômio. Tá? Se eu pegar agora
por exemplo, essa, ó, número 1 em uma raiz, número 2, duas raízes, número 3, três raízes e assim por diante. Tá? Então, essas raízes, elas dão, né? A gente é natural pensar que o número de raízes é igual ao grau do polinômio e fechou. E é de fato, né? Só que a gente não pode pensar que é sempre assim tão visual. E é isso que eu quero chamar a atenção. Eu vou pegar o gráfico aqui, tá? Do polinômio de grau 3. Tá? Vou trazer ele para cá um pouquinho. E vou colocar de novo as raízes ali. Tá? Tudo bem? Polinômio de grau 3. Tá? Tem várias expressões. Poderia ser aqui um polinômio com raiz igual a menos 1. O outro com raiz igual a 1. E a outra raiz igual a 3, por exemplo. Tá tudo certinho. Visualmente é o que parece. Se eu pegar agora, sabendo que este é um polinômio de grau 3, né, e somar algumas unidades nele, ou seja, jogar ele para cima, as raízes vão mudar de lugar. Vocês concordam comigo? Tá? Ou seja, o que seria esse polinômio novo agora, que mudou os lugares das raízes? Tá? Esse polinômio novo nada mais é do que o polinômio antigo, tá? Transladado verticalmente, tá? Um número fixo de unidades para cima. Tá? Lembra quando a gente estava na aula passada fazendo gráficos a partir de outros? Né? Era como se eu pegasse f de x, tá? O polinômio de grau 3, e simplesmente pegasse e jogasse algumas unidades para cima. Tá? É o que aconteceu. Visualmente, tá? Esse gráfico continua com 3 raízes. Tudo bem? Essas 3 raízes, tá? Que estão descritas aí, tá? São distintas, claramente, e eu ainda tenho a mesma ideia, tá? Que eu tinha antes. Se eu pegar e jogar um pouquinho mais para cima, eu estou vendo que as duas raízes da direita se aproximaram tanto, tá? Até serem a mesma. O que está acontecendo nesse caso? A gente fica tentado a dizer que tem duas raízes. Tá? A gente pode até pensar que o polinômio mudou de grau, mas se eu pensar naquilo que eu estava falando na aula passada, só jogando unidades para cima, o grau desse polinômio nunca deixou de ser 3. Se o grau nunca deixou de ser 3, quer dizer que ele continua tendo 3 raízes. Só que visualmente me parece que tem duas. Tá? Então o que aconteceu aqui? Então essas raízes elas começaram a ficar tão próximas que elas se tornaram a mesma. Então aqui o que acontece é que esse pontinho, tá? Onde cruza do lado direito mais à direita, ele na verdade é um ponto de tangência, tá? E que eu tenho duas raízes, só que iguais, ou seja, as raízes repetidas, ou ainda, se preferirem, raízes de multiplicidade maior que 1, nesse caso 2. Tá? Então isso é o que está acontecendo aqui. Então isso, tá, é uma situação de um polinômio de grau 3 com 3 raízes sim, tá? Onde uma delas, por exemplo, é 1 e a outra pode ser 2, sendo que menos 1, perdão, e a outra pode ser 2, por exemplo, só que o 2 é raiz duas vezes deste polinômio. Tá, então eu estou colocando aqui exatamente o que é, tá, a definição visual de uma raiz simples, tá, e de uma raiz dupla. Tranquilo? Então, eu estou vendo que uma raiz simples cruza o eixo x, eu estou vendo que uma raiz dupla tangencia esse eixo, tá? E o gráfico da função não muda de lado. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Tá? Esse gráfico aqui me mostra visualmente o que acontece graficamente quando eu tenho raiz simples e raiz dupla. Eu vou colocar aqui o polinômio em si, tá? Pode ser um x³ menos 3x² mais 4. Tá? Esse polinômio claramente tem raízes menos 1 e 2. Tá? Podem testar. Só que o 2 para nós vai ser raiz dupla e vai ser raiz duas vezes deste polinômio. Tudo bem? Bom, vou pegar um outro exemplo, um velho conhecido de vocês, tá? O x², tá? E já vou colocar ali onde é que ele tem raiz. Tudo bem? E aí alguém vai dizer para mim assim, bom, x² é polinômio de grau 3. E eu vou dizer sim, é polinômio de grau 3. Se é polinômio de grau 3, tem 3 raízes, professor. Exatamente, tem 3 raízes. E, bom, e cadê as 3 raízes no gráfico, né? Elas estão ali. Você está vendo as 3 juntas no mesmo lugar, tá? Quais são as 3 raízes? 0, 0 e 0. Ou seja, o 0 é raiz 3 vezes. Como é que isso acontece? Tá? Bom, se vocês quiserem pensar de uma maneira simples, tá? Todo polinômio é fatorado, tá? Por x menos uma raiz, x menos a outra raiz, tudo isso multiplicado. Quando 0 é raiz 3 vezes, é como se eu fizesse x menos 0 vezes x menos 0 vezes x menos 0. Só que tirar 0 não muda nada. Então isso é a mesma coisa que x vezes x vezes x. Agora, x vezes x vezes x não é x²? Então, é isso que está acontecendo aqui. Tá? Então a gente tem uma raiz tripla, tá? Ou uma raiz de multiplicidade 3 naquele ponto. Tudo bem, pessoal? Então, o que eu estou chamando atenção aqui, e é o que eu julgo que vai ser útil para a gente depois, bem mais além, não hoje, tá? É que a gente tem que saber identificar, tá? Quando é uma situação de raiz simples, dupla ou tripla. Tá? O que isso vai fazer acontecer? O que acontece nesse caso? Tá? Acontece visualmente isso aqui. Um caso de raiz simples, um caso de raiz dupla e um caso
de raiz tripla, tá? Então, a raiz simples ela vai cruzar o eixo x, tá? Tudo raiz real, tá, pessoal? A gente não vai trabalhar com raiz imaginária. A raiz dupla ela vai tangenciar o eixo, tá? Pode tangenciar por cima, como é o caso, pode tangenciar por baixo, tá? E não a função vai continuar no mesmo lado, ela não vai cruzar o eixo, ela vai tangenciar. E a raiz tripla, para a gente pensar, fácil entender ela visualmente, tá? Ela vai chegar perto do valor em que é a raiz e ela vai praticamente tangenciar. Só que ao invés de continuar para o mesmo lado, ela vai trocar para o outro lado, tá? Então ela vai naquele ponto ali de raiz tripla, tá? Ela vai dar uma tangenciada leve, e aí ao invés de descer novamente, ela vai subir, ou o contrário, tá? Tudo bem? Então, essas três definições são extremamente importantes para a continuidade, tá? Hoje é bem simples. Antes de eu continuar, antes de eu terminar, melhor dizendo, essa aula é curta, eu só queria dizer que existem mais coisas nesse capítulo, mas todas as coisas a mais, tá? Elas podem ser definidas com o que a gente viu na aula passada. Vou dar um exemplo. Nesse capítulo conta ainda, tá? Como, por exemplo, famílias de funções de A seno de x menos b, onde o x menos b está dentro do argumento. Pessoal, A seno de x menos b nada mais é do que a junção daquilo que a gente viu na aula passada, tá? Ou seja, a translação, tá, de b unidades para a direita, com x menos b estando no argumento, e o A multiplicando o seno, dependendo do valor de A, pode ser um valor que faça esticar o gráfico verticalmente, né, ou encolher verticalmente. Então, é aquele que manda na amplitude. Então, falar disso como uma família de função é um pouco redundante, tá? Então, eu vou deixar assim, vou parar por aqui, tudo bem? E dizer que essas famílias que estão escritas no final desse capítulo 03, dessa seção, 03, elas podem muito bem ser entendidas, tá, com aquilo que a gente viu no final da seção 02, ou seja, a montagem de gráficos de funções a partir de funções antigas. Tudo bem? Então tá, até a próxima aula.